Saudações, queridos alunos do cursinho São Francisco Xavier. Estamos fazendo essa videoconferência para informá-los, direcionar vocês sobre as disciplinas, né? Para a gente não ficar parado enquanto estamos em confinamento, né? Em isolamento social, justamente para evitar que a doença, né? O Covid-19 se alastre no nosso estado, como também em nosso município. Então, vamos respeitar, né? É de suma importância respeitar os protocolos estipulados pela OMS para garantir a segurança, a saúde nossa e também da nossa família, tá certo? Gente, vamos abordar alguns aspectos muito importantes referentes à redação, né? Ou produção textual. A gente começou com vocês falando sobre a tipologia textual, abordamos as competências avaliadas na redação do Enem e eu gostaria de relembrar, né, vocês sobre alguns aspectos muito importantes. Embora alguns estejam conosco desde o começo do ano, outros, por sua vez, foram entrando já com o barco em andamento, perderam alguns conteúdos. Então, esse momento agora seria de suma importância vocês se planejarem, tá? E se organizar para você estudar. E quem chegou depois pode muito bem pegar o conteúdo, principalmente essa videoconferência, e estar, né, eu diria, se igualando com os demais colegas, tá certo? Então, pessoal, em linhas gerais, o que seria a dissertação argumentativa? O próprio nome já diz. Dissertação, você vai discorrer de qualquer tema, de qualquer problemática e principalmente você vai o que? Argumentar. É importante pontuar que a argumentação ela é um fator determinante para a gente convencer alguém sobre nossos pensamentos, sobre nossas ideias, né? Porque quem lê a redação de vocês são professores já com ideias formadas, com opiniões construídas e toda uma vivência, né, já aí. Então é muito bom a gente treinar principalmente a questão da nossa argumentação, que seria uma das competências que, ao meu ver, é mais difícil de você alcançar 200 pontos, tá certo? Então, dissertação, você vai discorrer, né, sobre alguma coisa, você vai informar, você vai falar. Agora, argumentar, ao mesmo tempo que você for falar, você vai argumentar, tá certo? E, claro, escolher qual argumento melhor para essa defesa. E a gente pode estar abordando aqui com vocês a estrutura do texto, que são divididas em 3 partes, né? A famosa introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Pessoal, as 3 partes do texto são muito importantes. Uma depende da outra. Uma introdução bem elaborada, uma introdução bem feita, ela vislumbra, ela conquista, ela já ganha credibilidade do corretor. Então é muito importante que a gente saiba organizar as nossas ideias desde a introdução. Então caprichem, sejamos sempre eloquentes, tá certo? Então a nossa introdução deve ter 3 pontos principais. A apresentação do tema, ou seja, você vai contextualizar, né? Outro ponto, pessoal, você vai problematizar, você vai elencar alguns problemas sobre a temática e lançar uma ideia núcleo. Essa ideia núcleo, ela é o carro-chefe do seu texto. É onde você vai direcionar todo o seu texto, tá? A famosa tese, tá certo? Então, na introdução deve aparecer esses elementos. Se não aparecer, a introdução não vai estar bem apresentada, não estará bem elaborada, ok? Então, passamos para o desenvolvimento, que eu particularmente costumo ensinar, dividir, né, essa estrutura, essa parte do texto com os meus alunos em 2 partes. Chamamos argumento 1 e argumento 2, ou D1 ou D2. Tem alguns professores que ensinam D3. Eu particularmente não gosto. Por quê, pessoal? Justamente porque a gente tem apenas 30 linhas. E essas 30 linhas, para algumas pessoas, é uma eternidade. Para outros, por sua vez, né, é muito pouco.
Então é bom a gente se planejar e verificar de cara como a gente vai organizar isso, tá certo? Então, no desenvolvimento, tudo que você apresentou deve ser abordado no teu desenvolvimento. Principalmente a argumentação deve ser forte, consistente e você deve saber selecionar qual argumento utilizar para sustentar aquela ideia. É importante lembrar que nem todo argumento, pessoal, ele é de acordo com o que você escolheu. Por isso que é importante saber selecionar esse argumento para de fato sustentar, consolidar, fundamentar essa ideia, tá certo? Então, antes de mais nada, selecione, tá, o argumento, busque ver se você tem alguma comprovação, eu tenho um dado sobre isso, eu tenho uma reflexão teórica, eu tenho um exemplo, eu tenho o que mais? Um fato comprovado, eu tenho um filme que eu assisti, uma série, eu li um livro sobre isso, eu posso fazer uma contextualização? Beleza, fiquem à vontade, tá certo? E claro, busque organizar as ideias de acordo com a ideia principal lá da sua introdução. Passamos para a última etapa do texto, que é a nossa famosa conclusão, tá? É importante você saber que você deve obrigatoriamente fazer a retomada do tema em tese, tá certo? E posteriormente você vai o que? Lançar uma intervenção social. Diferente de outros exames, de outros vestibulares, pessoal, o Enem, ele exige uma proposta de intervenção social, tá certo? Ou seja, se você acabar esquecendo isso, né, no dia da prova, está nervoso e tudo mais, você pode muito bem, eu diria, né, receber punição por conta disso, zerando a quinta competência. Então, jamais esqueçam de lançar uma intervenção de acordo com a ideia que você lançou lá na sua introdução, né, que foi fundamentada, comprovada, explicada no teu desenvolvimento, tá certo? Pessoal, detalhamento de proposta é muito importante. Como detalhar a proposta, Marcelo? Busca analisar os agentes, tá? Os agentes, a ação que eles vão fazer e principalmente a finalidade. Quando aparecer isso na tua proposta, você vai verificar que ela está o quê? Detalhada. Ou seja, além de lançar a intervenção, temos que detalhar essa proposta para chegar a alcançar a nota máxima, né? Que todos anseiam por isso, tá certo? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Os próximos vídeos iremos abordar a questão aí das competências, tá certo? Fiquem em casa, tá? Respeite os protocolos, que tudo isso vai passar e logo logo estaremos presentes em sala, tirando dúvidas, interagindo, tá? Como já era de praxe, tá certo? Agradeço a atenção de vocês e até breve.